Olá, pessoal. Meu nome é Jerusa Arruda. Hoje eu vou trazer uma questão de conteúdo da disciplina hermenêutica. Em específico, a hermenêutica constitucional. É uma abordagem introdutória. Nós vamos trazer alguns elementos importantes aqui. O que é hermenêutica constitucional, o contexto no qual ela se insere, os princípios que norteiam a interpretação constitucional, enquanto segmento dentro da disciplina hermenêutica. Vamos lá. Iniciamos pela questão do entendimento do que vem a ser a hermenêutica constitucional. A real aplicação do texto constitucional, a efetividade das normas constitucionais diante de situações e casos concretos que ocorrem na sociedade. Então, a real aplicação do texto constitucional, ele representa o que se chama de efetividade da norma constitucional. Então, a sociedade, ela tem critérios de convivência social e a interpretação ajuda a compreender esses conceitos, esses contextos, melhor dizendo, e dá uma solução a casos que vão surgindo, seja na esfera individual, seja no âmbito coletivo e social. Então, a interpretação, ela jamais poderá romper os vínculos do objeto interpretado. Então, a correta interpretação de normas é o escopo da hermenêutica constitucional. Então, para se ter uma ideia, a interpretação do direito constitucional, ele possui uma série de particularidades que envolve a disciplina em si, né? E a partilha do poder público, né? A manutenção do respeito à cidadania, a garantia da segurança jurídica, pautada em quê? Justamente na soberania popular, como diz o parágrafo único da Constituição de 1988. A hermenêutica, ela é concebida como uma teoria da interpretação, né? Dos signos ou elementos simbólicos de uma determinada cultura. Tem a sua origem, a sua gênese semântica, na verdade, atribuída à cultura grega. E está diretamente ligada ao personagem da mitologia chamado Hermes, o mensageiro dos deuses. Ele era responsável por transmitir mensagens ao indicar caminhos sob o comando de Zeus, que era seu pai, e é considerado pelos gregos como o criador da linguagem e da escrita, por representar a descoberta do novo, anteriormente incompreensível. Então, Hermes é, na mitologia, o deus responsável pela escrita, pela interpretação, pela mensagem. E, nesse sentido, a hermenêutica antiga era, em primeiro lugar, referenciado como um elemento prático da atividade em compreender e interpretar, mesmo que longe, muitas vezes, de uma referência mais real, porque o misticismo, a questão mítica, ela entrava nessa questão da compreensão hermenêutica. Os livros que levaram o título de hermenêutica, eles tinham, na maioria das vezes, um caráter puramente pragmático ocasional, e ajudavam a compreensão de textos muito difíceis, mediante a classificação das passagens que ofereciam dificuldades a esta compreensão. A linguagem do direito constitucional. A linguagem, ela é um elemento que constitui a própria sociedade. Então, apesar da clássica conceituação de sociedade como conjunto de homens, fica claro que é a linguagem que possibilita o conjunto de interação. Então, o direito é, na essência, uma linguagem de compreensão. A linguagem jurídica é o meio de qualificação dessa interpretação de problemas que vão ocorrendo cotidianamente nas relações interpessoais entre os sujeitos e a sociedade. E dentro desse processo, a linguagem constitucional ela é balizada pelos princípios constitucionais,
que norteiam toda a interpretação constitucional e delimitam o grau de sua aplicabilidade. Dentro desse contexto, né, da linguagem do direito constitucional, nós temos os chamados métodos de interpretação, né? A interpretação constitucional pode seguir alguns métodos que servem para harmonizar a compreensão de determinada situação e dar um sentido ao seu destinatário. Temos, por exemplo, o método gramatical, que leva em consideração o enunciado do texto constitucional para melhor interpretação da norma. E, segundo este método, o direito encontra-se na aplicação literal do texto. Então, o método gramatical, ele reduz a interpretação ao texto normativo. Já o método histórico, ele procura embasar a interpretação da Constituição nos precedentes que motivaram a proposição e aprovação de tal texto. Então, aqui busca-se a motivação histórica para a existência da norma. Além do método gramatical e do método histórico, nós temos o chamado método teleológico. O método teleológico, ele procura, na verdade, a finalidade a que se propõe a norma, verificando, neste caso, o valor que orienta a sua normatividade. E, por fim, além do método gramatical, do método histórico, do método teleológico, existe o método lógico-sistemático. O método lógico-sistemático de interpretação, ele tem por finalidade a interpretação da norma constitucional, tendo por base o quê? A interação das diversas normas em um sistema único e, na verdade, um sistema unitário e coerente. Então, o método lógico-sistemático, ele considera, ele vê a Constituição no seu todo. Dentro desse processo da linguagem constitucional, dos métodos possíveis de interpretação no ambiente constitucional, vamos agora comentar com os senhores sobre as espécies de interpretação. Então, pode-se dividir a interpretação pela forma utilizada para sua própria realização. Ela pode ser autêntica. A primeira das formas de interpretação é chamada de espécie autêntica. Segundo, existe a interpretação constitucional jurisprudencial ou autopoética. Vamos ver a diferença entre uma e outra? O que é a interpretação autêntica e o que é a interpretação jurisprudencial ou autopoética? A interpretação autêntica é a declaração da intenção da norma exarada pelo próprio órgão que editou a norma. No caso do texto constitucional, a interpretação autêntica procura o quê? A interpretação autêntica procura, através da declaração do Constituinte, no caso da Constituição de 1988, do Poder Constituinte Originário, em apresentar a exata vontade do texto constitucional que não se apresentava claro ao seu destinatário. Para tal, pode-se editar uma segunda norma. Então, a espécie de interpretação dita autêntica, ela tem voz com base no próprio sujeito que a emitiu. A interpretação jurisprudencial é aquela realizada pelo julgador, seja por um juiz singular ou por um colegiado, um tribunal. Então essa interpretação jurisprudencial realizada pelo julgador atribui valor ao quê? A um caso concreto, em relação à previsão que está contida na norma. Então, cada caso que se apresenta ao julgador, ele vai avaliar inicialmente o que diz a norma sobre aquela situação. Então, a interpretação jurisprudencial é dar maior efetividade, porque o julgador, pelo fato do julgador ser responsável direto em dizer o direito, ou seja, exercer a jurisprudência. Então, a chamada em relação às formas de interpretação, você tem inicialmente a interpretação autêntica, que é aquela que emana da própria pessoa que emitiu aquela ordem, a interpretação jurisprudencial, que se refere
ao julgador, né, ao quem realizou, a quem provocou a norma. E existe a chamada interpretação autopoética. A interpretação autopoética, ela parte das chamadas interações realizadas pelos elementos que compõem o chamado sistema jurídico em realização de sua aplicação. A autorreferência proposta pela chamada teoria dos sistemas autopoéticos deixa claro que a estruturação do sistema só pode ocorrer com a vinculação dos seus elementos de forma constituída. Então, a Constituição é um dos elementos que compõe este sistema, norma. Então, existe o sistema normativo, né? Dentre esse conjunto de sistemas está a norma constitucional. Além dessas formas de interpretação, né, que tem a autêntica, a jurisprudencial e a autopoética, nós temos os princípios, né, da interpretação constitucional. A norma constitucional, ela é caracterizada por ser um texto jurídico-político. Sua redação, ela irradia interesses políticos delimitados em forma de enunciados, ou seja, é uma hermenêutica desprovida de elementos integradores. Dentro desse preceito, né, a interpretação constitucional, ela é norteada por princípios. Estes princípios irão ajudar no processo de interpretação constitucional. O primeiro deles é o princípio da unidade da Constituição. Pelo princípio da unidade da Constituição, determina que o texto constitucional ele deve ser interpretado por coesão, evitando-se as chamadas antinomias entre suas regras e, principalmente, entre seus princípios. Então, segundo a visão de Canutilho, ele diz o seguinte: o princípio da unidade da Constituição ganha relevo autônomo como princípio interpretativo quando com ele se quer significar que a Constituição deve ser interpretada de forma a evitar o quê? Contradições. Essas contradições, ou antagonismo, chamados também de antinomia. Ou seja, o princípio da unidade da Constituição diz o seguinte: a orientação para a compreensão dos termos da norma constitucional, ele não deve deixar antagonismos, ele deve ser único. Um outro princípio que norteia a interpretação constitucional é o chamado princípio do efeito integrador. O princípio do efeito integrador, ele determina que todo o processo de interpretação constitucional deve pautar-se por uma postura que favoreça a integração social política do Estado. Então, assim, na resolução do problema jurídico constitucional, deve se dar primazia aos chamados critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o esforço da unidade política. De tal modo que se quer aqui garantir a obtenção de soluções plurais, integradoras, emanadas a partir dessa questão de conflitos, mas que os elementos que a compõem levem a uma solução pacificadora. Além do princípio integrador, por sua vez, nós temos o chamado princípio da máxima efetividade ou da eficiência. O princípio da máxima efetividade ou da eficiência, ele fala o seguinte, que a norma constitucional deve ser, a norma constitucional deve ser atribuída no sentido que tiver maior eficácia. Então, assim, a interpretação constitucional deve atingir seu grau máximo de eficácia sem que haja alteração do conteúdo normativo, ou seja, o próprio texto constitucional deve ser aberto a interpretações expansivas, ele pode dar margem a um alargamento da sua compreensão. Além do princípio aqui referido, nós temos também o chamado princípio da justeza. O que é isso? O princípio da justeza, também chamado de conformidade funcional, ele tem o objetivo de evitar que a interpretação constitucional promova alteração ou sobreposição de funções, de tal modo que o intérprete não pode
como resultado do seu trabalho, alterar a competência constitucional que foi atribuída a tal órgão, ou seja, tal prerrogativa garante que a interpretação não subverta ou perturbe a ordem constitucionalmente instituída. O outro princípio, dentro do contexto da interpretação constitucional, é o chamado princípio da harmonização, ou princípio da concordância prática. O que é o princípio da harmonização, ou melhor dizendo, o princípio da concordância prática? Impõe a coordenação e combinação de bens jurídicos em conflitos, de forma a evitar o chamado sacrifício do todo, de uns em relação a outros. Assim dizendo, o intérprete deve buscar uma função útil para cada direito que está em confronto, sem suspender o direito do outro. Tais direitos perduram a partir das mútuas concessões de parte a parte. Então, por último, dentro desse conceito das interpretações, mas não menos importante, nós temos o princípio da força normativa da Constituição. Tal princípio assevera que na solução dos problemas jurídico-constitucionais deverão dar-se prevalência aos chamados pontos de vista. Pontos de vista que, tendo em conta os pressupostos da Constituição, ou seja, as regras normativas, que contribuem para uma eficácia otimizada da lei fundamental. Então, em resumo, esses são os princípios que norteiam a interpretação jurídica. Repetindo, princípio da unidade da Constituição, princípio do efeito integrador, princípio da máxima efetividade ou eficiência, princípio da justeza ou da conformidade funcional e o princípio da harmonização. As normas constitucionais. As normas constitucionais, elas podem ser divididas em categorias, né? E essas categorias são as regras de um lado e os princípios do outro. Então, assim, tal diferenciação pode ser conduzida com a observância de alguns critérios. Então, quanto à abstração, os princípios, eles são abstratos e as regras são concretas. Quanto à aplicação, os princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de mediação, enquanto as regras não têm aplicação direta. Quanto à fundamentalidade, os princípios têm a função de fundamentar o ordenamento jurídico. Já as regras aplicam mandamentos a casos concretos. Quanto ao conceito de justiça, os princípios sempre serão norteados e aplicados, tendo-se por base a justiça. Já as regras podem servir apenas de conteúdo meramente formal. Por exemplo, todos são iguais perante a lei. Ali, o preceito previsto lá no início da Constituição de 1988 fala sobre a igualdade formal e não sobre a igualdade material. Né? Então, as normas constitucionais, elas devem ser interpretadas considerando tanto o seu próprio regramento quanto os princípios que lhe dão suporte. Nesse sentido, a interpretação, existe um princípio chamado interpretação conforme a Constituição. Isso mesmo, interpretação conforme a Constituição. O princípio da interpretação, denominado pela Constituição, afirma que, em caso de normas que possam ter mais de uma interpretação, são as chamadas normas plurívocas, devemos optar pela hermenêutica que compatibilize com o conteúdo da Constituição. Então, assim, a interpretação não pode ser contrária à Constituição, garantindo, no entanto, a chamada constitucionalidade da lei quando cabível. Então, as regras, elas devem obediência, observação dos preceitos constitucionais, né? Então, ao se ver de alguma maneira que uma norma é inconstitucional, o intérprete não pode burlar essa premissa, não pode burlar a vontade do legislador, atribuindo ao texto normativo vontade distinta do que prevê a norma constitucional. Dentro dos preceitos da interpretação constitucional, né, partindo desse princípio da interpretação conforme a norma prevista no texto da Constituição,
um elemento novo aparece, que é a chamada mutação constitucional. A mutação constitucional é a mudança da Constituição sem alteração do texto constitucional, ocasionada pela transformação do sentido do texto. Ou seja, na sua literalidade, um texto, ele é escrito hoje como pode ter sido escrito da mesma forma há 100 anos. O que vai mudar entre o hoje e o antes, se ela é escrita igualmente? Por exemplo, constranger mulher honesta. Há 100 anos atrás, tinha um sentido. Em pleno século XXI, outro sentido. Ou seja, a literalidade da norma é a mesma, mas a interpretação, o sentido que a ela se dá é diferente. Dentro dessa premissa está o que se chama, em tela de interpretação hermenêutica constitucional, o que se chama de mutação constitucional. Então, nesse caso, o conceito de interpretação reclama um esclarecimento, que pode ser assim formulado. Quem vive a norma acaba por interpretá-la ou co-reinterpretá-la. Para Miguel Reale, por exemplo, o texto ele sofre erosão, ou ao contrário, enriquecimento do seu sentido. Então, a mutação constitucional significa que mesmo que um mesmo texto, de 100 anos atrás ou agora, seja escrito da mesma maneira, a depender do contexto, né, eles têm uma interpretação diferente de sentido. Algumas outras questões que a gente precisa ver quando falamos de hermenêutica constitucional, uma outra é com relação à chamada norma constitucional no tempo. Então, a norma constitucional no tempo, né, o nascimento de uma nova Constituição, faz o quê? Cria um novo ordenamento jurídico estatal, né? Como a Constituição é a base para todo ordenamento jurídico, ao substituir a Constituição, tal ordenamento deve ser adaptado à nova Carta Constitucional, não é? Então, essa nova roupagem que o autor aponta pode ser observada com um novo sentido à interpretação. Outra questão relacionada com a hermenêutica constitucional é a chamada desconstitucionalização. A desconstitucionalização consiste em quê? A desconstitucionalização consiste na manutenção da norma prevista na Constituição anterior, com seu rebaixamento para o status de infraconstitucional. Ou seja, uma norma que ela existia antes da Constituição em vigor, Constituição Republicana de 1988, né? Ela tinha o status de norma constitucional, né? Porque ela estava sob a égide do sistema normativo em vigência. Veio a nova Constituição e ela então passa a ter status de norma infraconstitucional, né? Então, todavia, né, a desconstitucionalização somente pode ocorrer se houver expressa previsão para tal, né? Todavia, não há previsão no sistema constitucional brasileiro. Então, o instituto da desconstitucionalização não existe no sistema constitucional brasileiro. O que existe é a chamada recepção, né? Então, a recepção prevê o quê? A recepção prevê a escolha de normas e atos normativos criados pela Constituição anterior, desde que não possuam incompatibilidade com essa. Por exemplo, o Código Tributário Nacional ele é da década de 60, né? Ou seja, em 1988, nós temos uma nova Constituição Federal, né? que é de dia 5 de outubro daquele ano. O Código Tributário Nacional ele continua em vigor, porque ele foi recepcionado pela Constituição Federal, né? Então, no que ele não fosse incompatível com a Constituição de 1988, continuou em pleno vigor. Então, o Instituto da Desconstitucionalização não existe no Brasil. O que existe no Brasil é o chamado Instituto da Recepção. Então, além da desconstitucionalização e da recepção, nós temos um instituto chamado de repristinação.
O que é a repristinação? A repristinação ela pode ser concebida como a chamada restauração automática de uma legislação definida como inconstitucional pela Constituição anterior. A repristinação não é vedada no nosso ordenamento jurídico. Uma vez que ao revogar-se uma norma, as normas que foram por ela revogadas não passam a ser validadas. Tal fato somente pode ocorrer se houver expressa previsão na nova Constituição. Então, aqui nós falamos sobre o princípio da desconstitucionalização, que esse não existe no nosso ordenamento jurídico, a questão da recepção, né, da norma anterior à norma constitucional e da repristinação, né, que é uma restauração automática de uma legislação, desde que prevista pela própria Constituição. Vamos lá? Uma outra questão em sede de hermenêutica constitucional, que eu acho interessante trazer para vocês, é com relação à chamada aplicabilidade das normas constitucionais. Isso mesmo. Aqui é o seguinte, quando se fala em aplicabilidade das normas constitucionais, deve-se levar em conta a chamada eficácia jurídica da norma. Quando eu falo sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, eu estou referindo à eficácia jurídica da norma. De tal maneira, né, a norma jurídica, além da eficácia social, ela deve possuir a chamada eficácia jurídica, né, para que sua aplicabilidade surta o quê? Efeitos no mundo jurídico. Então, assim, segundo a usual classificação de quem? José Afonso da Silva, as normas constitucionais, elas possuem eficácia plena, eficácia contida ou eficácia limitada. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre essas três formas de eficácia, plena, contida e limitada, com base na classificação do professor José Afonso da Silva. Vou fazer a leitura aqui para vocês. A norma da eficácia plena é aquela que prescinde da chamada complementação para produzir seus efeitos imediatos. Tal norma, ela produz ou tem possibilidade de produzir todos os efeitos sobre os interesses que o legislador quis regulamentar. É exemplo de norma de eficácia plena, o artigo 21 da Constituição, né? Então, a eficácia plena é aquela que prescinde da complementação para produzir efeitos imediatos. A norma chega, ela é posta, e ela não precisa de nenhuma outra norma a complementando, né? Ela vale em si mesma. Já a norma de eficácia contida, apesar de possuir todos os elementos para a sua aplicabilidade, deixou margem ao poder público para restringir sua abrangência. Assim, na falta de uma norma restritiva, prevalece a plenitude dos enunciados normativos. O exemplo mais simples, né, para a gente entender essa questão da eficácia contida, o exemplo de mais fácil assimilação, vamos colocar aqui dessa forma, com disposto no artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que prevê o seguinte: o artigo 5º, inciso 13 da Constituição da República de 1988. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, note aqui que existe a questão das normas reguladoras das profissões. Tal plenitude ela é restrita pela qualificação necessária ao ingresso profissional. Uma coisa que nos toca de perto é com relação ao exame da OAB para posterior inscrição na instituição e só então poder exercer a função de advogado, certo? Então, por fim, isso vem o entendimento. Profissões que digam, na forma da lei, o seu exercício, só poderão ser exercidas quando tiver uma lei que assim a regulamente. No caso do exercício de advogado, a pessoa, mesmo que formada, mesmo que tenha a graduação de bacharelado em Direito, ela só poderá exercer a atribuição de advogado se fizer o exame da OAB, for aprovado, se inscrever nos quadros,
e ter a carteira, e só assim, então, ela poderá exercer a função de advogado. Então, além da norma de eficácia plena, que não prevê, que não necessita de nenhuma outra norma para começar a produzir efeitos, nós temos a eficácia contida, que é a norma que precisa de uma regulamentação posterior, e também, por fim, nós temos a chamada norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada. Esta norma, ela somente terá plena aplicabilidade sobre os interesses que visa regular quando editada uma norma infraconstitucional ou um ato administrativo. Então, as normas de eficácia limitada, elas podem, por sua vez, ser divididas em normas constitucionais de princípio institutivo e normas constitucionais de princípio programático. Por exemplo, o artigo 224 é claro exemplo de norma instituidora, tá certo? E pode-se também dizer o exemplo de uma norma programática, o disposto no artigo 205, que fala do direito à educação. Na questão relacionada à hermenêutica constitucional, uma situação de extrema relevância é o chamado controle de constitucionalidade. Nós vimos aqui, pelo princípio que norteia a Constituição, né, da importância da Constituição, ou seja, a interpretação conforme a Constituição, de que uma norma constitucional, ela precisa, para ser validada, que ela não vá de encontro ao disposto na própria Constituição. Então, o controle de constitucionalidade, a estrutura jurídica do Estado Democrático de Direito, ele busca, né, justamente garantias de segurança jurídica, de que as normas infraconstitucionais, elas tenham como espelho as normas e os princípios norteadores previstos na Constituição. Então, o controle de constitucionalidade, ele surge em 1808, na Corte Americana, né, para julgar o caso entre Melbourne e Madison, ao ser verificado que qualquer órgão judicial pode afastar a aplicação da lei ao caso concreto se ela for contrária à Constituição. Então, toda norma dita inconstitucional, ela será revogada. Então, o controle de constitucionalidade, ele é extremamente complexo, formal, né? E o controle prevê não a inconstitucionalidade, mas o controle não é de inconstitucionalidade, o controle é de constitucionalidade. Esse controle de constitucionalidade, ele vai mapear, ele vai fiscalizar a constitucionalidade. Se forem detectadas inconstitucionalidades, ou seja, normas que vão de encontro aos preceitos constitucionais, elas serão revogadas e invalidadas. Então, é necessário, dentro disso, que se faça um controle, e esse controle, ele se dá de duas formas. Como é feito o controle da norma constitucional? Nós temos o chamado controle difuso da norma constitucional e o controle concentrado. Nós vamos colocar para vocês aqui, em linhas gerais, a diferença, o que é o controle difuso de constitucionalidade e o que é o controle concentrado de constitucionalidade. Conceitualmente falando, controle difuso de constitucionalidade. O controle difuso, também chamado de controle de constitucionalidade aberta, ou por via de exceção de defesa. Então, leia-se controle difuso, também é chamado de controle de constitucionalidade aberta, ou por via de exceção ou defesa, e pode ser realizado por qualquer juízo ou tribunal do Poder Judiciário. O controle difuso é uma forma de controle exercida em casos concretos ou se identificar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo que prejudique o exame de mérito. Ou seja, existe então, no controle difuso, a verificação da constitucionalidade. Então, o controle difuso de constitucionalidade,
ele é arguido de forma incidental, certo? Possibilitando a legitimidade ativa de qualquer pessoa que levante esse questionamento da constitucionalidade da norma. É um controle incidental, difuso. Ele não tem, na verdade, um destinatário direto. Qualquer pessoa pode promover, está legitimada a promover o chamado controle difuso de constitucionalidade. O controle difuso de constitucionalidade, né, ele pode ser promovido junto a qualquer juiz ou tribunal e pode afastar a chamada aplicabilidade da lei ou ato normativo que seja designado inconstitucional. Então, pode iniciar o controle difuso de constitucionalidade as partes em processo, por isso que ele é incidental, terceiros admitidos como intervenientes no processo, como o Ministério Público, como o embargante através de algum recurso, o representante do Ministério Público, o juiz ou o tribunal de ofício. Então, o controle difuso de constitucionalidade, ele é incidental, ele ocorre durante o processo e ele pode ser arguido perante qualquer juiz ou tribunal, pelas próprias partes do processo, pelo terceiro admitido como interveniente no processo, pelo representante do Ministério Público ou mesmo pelo juiz ou tribunal ex officio. Além do controle difuso, nós temos o chamado controle concentrado. O controle de constitucionalidade concentrado, ele surge no ordenamento jurídico brasileiro com a emenda constitucional número 16, no dia 6 de dezembro do ano de 1965. Ele é chamado de concentrado por ser exercido por apenas um órgão. Difuso significa dizer que várias pessoas ou órgãos diferentes, de modo incidental, podem promover a ação de inconstitucionalidade. Já o concentrado, que surge em 1965, diz o seguinte, que apenas um órgão pode promover ao controle de inconstitucionalidade. Então, nesse caso, assim, apenas o Supremo Tribunal Federal tem competência para a realização do controle concentrado, porque ele é o guardião da Constituição. Então, o único órgão com competência constitucional para promover a inconstitucionalidade de uma norma é o STF, Supremo Tribunal Federal, que ele é o guardião da Constituição, previsão constitucional no artigo 102, caput. Então, o controle concentrado de constitucionalidade, ele é delimitado pela chamada teoria positivista de Hans Kelsen, né? Ao afirmar que apenas o órgão de cúpula do judiciário teria autoridade para rever os atos inconstitucionais na forma abstrata. Né? Então, existem duas formas de controle de constitucionalidade. Difuso, perante qualquer juiz ou tribunal, em modo incidental, ou qualquer pessoa, partes, o próprio juiz, Ministério Público. E existe o controle concentrado, que, de acordo com o artigo 102 da Constituição de 1988, caberia apenas ao Supremo Tribunal Federal o controle abstrato de constitucionalidade. Perdão, o controle concreto de constitucionalidade. Nós temos o controle difuso e nós temos o controle concentrado. Na modalidade concentrada, o controle de constitucionalidade de uma lei, né, ele tem chamado efeito erga omnes, né? Ou seja, ele tem os seus efeitos, eles são para todas as pessoas. Tal efeito ele não se aplica ao Poder Legislativo. Então, o sistema de controle concentrado de constitucionalidade ele pode englobar os seguintes institutos. Quais são as ações que fazem parte do chamado controle concentrado de constitucionalidade? A ação direta de constitucionalidade genérica, prevista no artigo 102, inciso 1, a linha A. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva, prevista no artigo 34, 7, combinado com o artigo 36, 3 da Constituição. A ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, artigo 102, parágrafo 1º. A ação declaratória de constitucionalidade, prevista no artigo 102, 1, a linha A.
e ação de inconstitucionalidade por omissão, previsto no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. Então, meus queridos, nós aqui fizemos uma introdução com base na doutrina sobre a questão da hermenêutica constitucional. Vamos só recapitular aqui, para a gente entender o produto da aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, voltando um pouquinho aqui nas anotações. Vamos lá. Hermenêutica constitucional. Conceito, né? Que está dentro da teoria da interpretação dos signos, atribuída originalmente a Zeus. A hermenêutica, ela tem como objeto a interpretação, e no caso específico aqui da interpretação constitucional. Nós falamos sobre as espécies de interpretação, né? A interpretação autêntica, a interpretação jurisprudencial e a interpretação autopoética. Referenciamos alguns princípios de interpretação funcional, como o princípio da unidade da Constituição, o princípio do efeito integrador, o princípio da máxima efetividade ou eficiência da norma funcional, o princípio da justeza, ou também chamado de conformidade funcional, o princípio da harmonização. Nesse preceito, falamos sobre a aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, né? Nós temos aqui as normas, que elas são, dentro desse preceito, normas de eficácia plena, contida e limitada. Falamos sobre a mutação constitucional, né? De que uma norma ela pode ser escrita da mesma forma em tempos diferentes, mas elas têm sentidos distintos, né? E quanto à norma constitucional no tempo, nós referenciamos 3 questões: a desconstitucionalização, que é um instituto que não existe no Brasil, a recepção de uma norma infraconstitucional e o princípio da repristinação. Então, aqui foram algumas considerações iniciais sobre o tema hermenêutica constitucional. Nos vemos em breve. Até a próxima aula.